Bom, olá, meu nome é Jorge Henrique e eu sou estudante do BCT. Irei apresentar um trabalho sobre, na disciplina de Laboratório de Programação, um projeto esse de livre escolha, que nós estudantes escolhemos sobre qual projeto iríamos desenvolver, que na verdade eram bibliotecas da linguagem C, para que nós utilizássemos para fazer um projeto. Eu escolhi fazer um jogo de estratégia. O jogo de estratégia que eu escolhi foi o Ludo. Ludo é é um jogo de tabuleiro que dá para jogar até 4 pessoas. E eu tentei reproduzir ele usando a linguagem C e a biblioteca que eu escolhi, que é essa bem aqui, a biblioteca SDL. É o Simple Direct Media. Essa biblioteca, ela, como dizendo aqui, ela nos auxilia, dá acesso ao computador, ao áudio, teclado, mouse, joystick, e isso faz com que a gente possa acessar vários dispositivos no nosso computador e fazer, ter várias criações. No meu caso foi esse jogo. Bom, eu usei aqui o ambiente, o CodeBlocks, né, no Windows. Eu usei o CodeBlocks. É, eu baixei a biblioteca. Ela não vem instalada no a biblioteca, ela não vem instalada no direto logo no CodeBlocks. Então eu tive que instalar a biblioteca SDL e logo após ela ela é como se fosse dividida em partes. Ela não é completa. Então eu tive que baixar esse SDL que imagem e o SDL-TTF, que esse SDL imagem ele faz com que adicione imagens no meu projeto. Por exemplo, eu crio uma tela. Só o SDL normal eu já tenho possibilidade de criar uma tela. Mas para mim adicionar uma imagem, eu tenho que baixar e instalar a biblioteca SDL imagem. É a mesma coisa com o SDL-TTF. O SDL-TTF ele é a mesma coisa da imagem, só que com texto. Se eu quiser adicionar um texto na minha tela que eu criei, eu vou ter que baixar e instalar essa biblioteca TTF. Eu vou mostrar aqui a pasta onde está localizado o meu jogo. É, quando a gente salva, compila a primeira vez, ele salva diretamente, ele salva automaticamente esses arquivos. O único arquivo que foi adicionado foi essa imagem, que é justamente as imagens que eu adicionei no meu projeto. Então, se eu quiser mostrar as imagens no projeto, eu tenho que colocar numa pasta dentro do jogo que eu estou criando, dentro da pasta do jogo que eu estou usando lá no CodeBlocks. Aí, essa é a estrutura do meu código. Não vai dar para mim explicar todo o código, porque como dá para ver aqui, ele é muito extenso. Ele tem cerca de mais de 3.000 linhas de código. Então, vou só explicar, fazer um resumão básico aqui do que foi que eu fiz, etc. É, eu aqui no começo, né, eu importei as bibliotecas e normal, como se programa em si. É, um detalhe, no começo eu tive um probleminha com essa biblioteca, porque ela, além de não ter ter pouca referência na internet sobre ela, é, ela tem muito, e as referências que tem na internet são desatualizadas. Então foi muito difícil eu conseguir implementar com essa biblioteca. Mas tirando isso, deu um pouco de trabalho.
Bom, bem aqui, ela trabalha com funções, né? Como toda biblioteca trabalha com funções. Essa função, ela, antes de iniciar a nossa biblioteca para criar o jogo, criar a aplicação, a gente tem que usar esse SDL init. Ele que vai iniciar se a gente quer iniciar um vídeo, ele vai iniciar nosso vídeo. Assim por diante. Aí é a mesma coisa do TTF. Como ele vem numa biblioteca separada, a gente tem que iniciar ele separadamente também. Aí aqui são retângulos que no SDL ele diz que são retângulos, que na verdade são retângulos, que a gente trabalha, que aqui ele mostra a posição X, a posição Y, a altura e a largura. Então, com isso, a gente pode trabalhar com um movimento de retângulos na nossa tela. Foi justamente que eu usei para trabalhar com o meu jogo. Eu usei muito. Bem aqui, esses vetores gigantescos que eu criei aqui são coordenadas. No meu jogo, como eu vou trabalhar com o movimento de peças, um jogo de tabuleiro, eu, vou- eu escolhi uma maneira. A única maneira que eu pensei foi trabalhar com as coordenadas. Então, cada vetor desse aqui, ele guarda a coordenada. Por exemplo, esse daqui, ele guarda a coordenada x e esse guarda y. Esse guarda x, esse guarda y. Esse guarda x e y. E assim sucessivamente. Aí bem aqui que é a inicialização do meu projeto. Porque nesse while, quando eu inicio o projeto normal, normal mesmo, ele vai abrir e eu tenho que determinar um tempo que ele vai ficar aberto. Então, ele vai abrir, por exemplo, se eu disser que eu quero para ele abrir 2 minutos, ele vai ficar 12 minutos aberto e vai logo após a fechar. Aqui no while não, no while ele vai fazer esse ciclo repetidamente e vai fazer infinitamente, fazendo com que a janela ela fique permanente na nossa aqui área de trabalho. Também no SDL a gente trabalha os eventos. No caso do mouse, a gente vai utilizar um mouse, vai utilizar um teclado. A gente tem que chamar os eventos. Bem aqui. Cria uma variável. Essa forma de criar variável é aqui do SDL. A gente chama essa variável de event, e faz as modificações nela dentro do jogo. Se a gente quiser, no meu caso aqui eu quis utilizar o mouse. Eu chamei esse SDL mouse button down para poder utilizar as ferramentas do meu mouse, fazer o acesso do meu mouse. Aí aqui é só, no caso, mostra que a cor, criar a cor do meu objeto que eu vou mostrar na tela. Aqui é a renderização que eu tenho, sempre que eu criar algo na minha tela, eu tenho que renderizar ela. E a, a textura também. Eu tenho que colocar a textura para poder iniciar. Esses são cruciais para poder a utilização da minha janela, do meu jogo, do que eu estiver fazendo com a biblioteca SDL. Sempre eu tenho que chamar eles. Aí bem aqui foi a parte lógica do meu projeto que ficou que deixou o projeto bem extenso, muito extenso mesmo.
Não vai ter como eu explicar isso aqui, que é muito grande mesmo, muito grande. Mas o que ele, no geralzão, o que ele faz é mesmo, todos esses códigos aqui, é movimento de peça. Tudo aqui é movimento de peça, é condição. Eu tenho uma condição, eu vou mover uma peça. Eu tenho uma condição, eu vou mover uma peça. Determinada condição, se determinada condição for verdadeira, eu vou mover aquela peça. E assim funciona. Aí, tudo que eu chamo no começo, eu tenho que fechar. No caso, eu chamei aqui eu iniciei o SDL, eu tinha que fechar o SDL. Eu iniciei o TTF, eu tenho que fechar o TTF. Eu iniciei uma janela que eu criei no começo, eu tenho que fechar essa janela. Então eu vou abrir aqui a aplicação só para mostrar aqui como ficou a interface. Bom, como você pode ver, ela abre uma janela. É, esses textos são tudo parte do TTF, SDL TTF. Esse texto também, já ao quadrado, já não é parte do TTF, já é parte do SDL Image, que adiciona a imagem, tanto esse quadrado quanto esse maior, que é o tabuleiro. Aí, qual é o jogo do Ludo? Qual é o objetivo? Eu tenho 4 jogadores. Desses 4 jogadores, eu vou jogar um dado. Esse quadrado ele representa o dado. Quando eu clico nele, ele sorte um número. E quando todas as bolinhas estão dentro do quadrado, eu só posso tirar ela quando sair o número 6. Então, ó, saiu logo o número 6. Começa pelo amarelo. Aí eu tiro o amarelo. Ele joga de novo, porque quando sai o 6 ele tem a preferência de jogar de novo. Sai outro 6. Então eu jogo de novo na mesma peça e ela vai. O objetivo do jogo, aí eu jogo de novo, como sai outro 6. Aí agora eu jogo um verde. No caso, são 4 pessoas, e como eu tô sozinho aqui, eu mesmo tô jogando. Aí eu clico no verde, só que como não é 6, ele não vai se movimentar. Aqui no azul, aí no amarelo de novo. Aí quando eu clico, ele vai o número de casas que dá aqui no número. O objetivo do jogo é colocar todas as peças, elas vão dar a volta, elas começam aqui, vão, ela dá uma volta completa. Aí quando ela chega bem aqui, ela entra e fica bem aqui. O objetivo do jogo é colocar todas as 4 peças dentro desse triângulozinho. O candidato que conseguir colocar todas as peças, todas as 4 peças aqui primeiro, ele é o vencedor. Aí, aí é assim o jogo. Aí tirei o 6, ele vou jogar de novo. Aí o vermelho, não saiu 6, então permanece. Aí o azul saiu 6. Então eu tiro um, ele joga de novo. O amarelo, o verde, o vermelho. Ainda não saiu 6, então ele permanece. O azul, o amarelo. Então é isso. Se eu for jogar o jogo, o vídeo vai ficar muito grande. E é isso. Esse é meu jogo. Deu um pouquinho de trabalho para me fazer, mas foi muito legal a experiência. Ter, tanto com a linguagem que é
A linguagem, é o meu primeiro contato com a linguagem e eu consegui aprender bastante coisa com as bibliotecas e com a linguagem. Então é isso e valeu.